Meus amados, que Deus nessa noite possa continuar nos abençoando, né? Tá dizendo ali na hora que diz, vira para o seu cônjuge, deixa eu fazer a videochamada. Falar sobre família é sempre um desafio, porque não existe fórmula mágica. Há sempre algo a aprender na vida conjugal. Por mais que a gente aprenda, sempre nós teremos surpresas na caminhada conjugal. E hoje eu quero tratar de um tema, de uma história que você já deve conhecer, todos nós conhecemos. Eventualmente a gente ouve sermões nessa temática, mas eu queria conversar algumas coisas que eu acho que está na entrelinha lá daquela família. A gente estava conversando no carro quando o pastor Ezequiel me pegou. Eu quero agradecer a ele, ao ministério da igreja, a todos o convite. É uma alegria estar com vocês, viu? Tá bom? Espero que seja um final de semana assim muito joia para todos nós, tá bom? E nós estamos conversando sobre algumas coisas, alguns elementos, alguns personagens das Sagradas Escrituras que sempre tem algo a nos ensinar, que sempre tem algo a nos desafiar. Essa família, especificamente, que a gente vai pegar, ela tinha tudo para dar errado. E Deus transformou em algo bendito. E nós vamos ler sobre uma família que tinha tudo para dar certo e deu errado. Não é interessante isso? Vocês já viram isso? Quem já viu que tem famílias fora da igreja, casais, vida dois, de gente que não é crente, que é melhor do que a de crente? Falei alguma bobagem para vocês? Não? Tem uns crentes que parecem umas surucucu juntos, irmão. E tem gente que não está na igreja que vive muito bem. Uma coisa que eu queria que vocês guardassem nessa noite é: casamento não é sacramento. A igreja entende que tem dois sacramentos. Casamento acaba se não houver investimento. Sacramento na Bíblia é o quê? Ceia e batismo. São os dois que nós reconhecemos. Não existe o sacramento da vida familiar. Não tem isso. Existe uma intenção clara de Deus e um propósito claro de Deus de estabelecer a família, e foi o que ele fez para, por meio da família, glorificar o nome dele. Por isso que a família é alvo do inferno. Por isso que nos últimos 40 anos nós temos visto uma diluição e uma destruição sistemática dos valores de família, para surpresa de vocês, no mundo ocidental. Na Índia, a família é sagrada, vocês sabiam disso? É o país na Ásia que tem menos divórcio. Onde tem mais divórcio é nos países protestantes. A gente deveria tomar vergonha. Um país com uma teologia pagã, com vários deuses, mas que olha para a família como algo especial. Você chega no Japão, irmão, família é algo sério para o japonês. É muito raro o divórcio no Japão. Tem, mas é raríssimo. Então, na Ásia, no mundo asiático, fora da cultura cristã, o casamento e a vida a dois é levado a sério. Aí você vem para o mundo ocidental, especificamente para a Europa, não é? Nossa parte do mundo, uma confusão terrível. Por isso que nessa noite eu quero falar com vocês sobre essa família. Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou só tirar aqui para a gente... Vocês vão me ver fungando assim, queridos. Brasília está literalmente 9% de umidade. 9%. Isso aí nem no deserto, tá parecendo um Saara. E 36 graus. Sem chuva nenhuma. E não tem expectativa de chuva. Esses 2 dias bateu o recorde lá de anos. Tá horrível, o clima lá tá terrível. Então, eu vim no avião, quando eu entrei no avião, com ar-condicionado, para mim foi horrível. Já cheguei aqui, vocês estão vendo que eu estou falando pelo nariz, né?
Gênesis capítulo 29. Gênesis 29, eu creio que o nosso querido Ezequiel e a equipe pastoral já devem ter falado sobre esse casal, sobre essa família. Nós vamos falar algumas coisas, se você já conhece, tudo bem. Só ajude o pastor, tá bem? Na hora que eu dizer dar um sorriso, você sorri comigo. Gênesis 29, do 16 ao 25. Eu posso ler com vocês? Do verso 16 ao 25. Diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas. Lia era a mais velha e Raquel a mais nova, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de rosto, de semblante. Era uma Miss, né, ou candidata a Miss. Jacó amava Raquel. E ele disse consigo mesmo e para ela e para o pai e para a família dela: 7 anos eu servirei ao teu pai, eu te servirei, Labão, por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor que eu a dê para você. Olha que relação interessante, né? Essa questão do período patriarcal. Era uma moeda de troca, literalmente. Os casamentos eram arranjados dentro dessa estrutura. Melhor que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, trabalhou Jacó quanto tempo? 7 anos. E estes pareceram poucos, porque ele amava a moça demais. Nossa. Disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do local, deu uma festa, deu um banquete. À noite, conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó na tenda. E eles coabitaram. Marca esse negócio aí. Coabitaram. E eles coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, uma escrava, uma serva. Ao amanhecer, marca essa frase. Ao amanhecer, viu que era quem? Lia. Como? Como é que ele tem relação sexual à noite e não sabe com quem ele está na cama? Engraçado isso aqui. Viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que presente de grego é esse? Que é isso que você fez comigo? Por que você está me enrolando? Eu te servi por amor a Raquel 7 anos. E até aqui tu está me enganando. Tu me enganou de novo. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá a mais nova na frente da primogênita. Passada uma semana desta, você fica aí com ela, eu vou te dar também a outra. Olha como é que ele trata as suas filhas. Um tratamento bem bacana, né, irmão? Eu vou te dar a outra pelo trabalho de mais 7 anos. O negócio de Labão é ganhar dinheiro. O que está na alma de Labão é divisa. Ele não está preocupado com o bem-estar das suas filhas. Ele não está preocupado com a felicidade das suas filhas. Ele não está preocupado com o que Lia estava pensando, com o que Raquel estava pensando, com o que Jacó estava pensando. Ele está preocupado em se dar bem. E em nome de se dar bem, ele faz essa jogada aqui com as duas irmãs. Concordou Jacó? É eu que estou aqui errado? Alguma coisa comigo aqui na altura? Não? Concordou Jacó. E se passou a semana desta, então Labão deu também Raquel, sua filha, por mulher. Para Raquel, serva de Raquel, ele deu Bila. Então nós temos, dentro desse rearranjo conjugal,
nós temos Lia com Zilpa, nós temos Raquel com Bila. Quantas mulheres estão nessa história aí? 4. Quantas mulheres estão nessa história aí? Uma pausa aqui para as irmãs rirem, porque geralmente os caras botam os rapazes para rir, né? Imagina, irmã, tu casado com 4 dele. Tu tá dentro de casa com 4 cidadãos igual a esse que está aí junto de você. Jacó está casado com quantas mulheres? 4. Ele vai ter que administrar quantas mulheres? 4. Quantos corações? Ou vocês acham que Bila e Zilpa não tinham sentimentos? Que elas eram o quê? Pedaço de pau, de madeira? Elas tinham sentimento, elas tinham emoções. Elas estão envolvidas nesse arranjo conjugal, que tem tudo para dar o quê? Errado. Nessa noite eu vim te dizer algo que os pastores aqui já devem ter dito. Alguém pode pensar, ou você pode dizer, meu casamento não vai dar certo. E eu vim trazer uma palavra assim, ó. Se o casamento de Jacó deu certo, olha para ele aí, o nosso vai dar também. Olha aí no nariz e dá um beijo nela. Diz, ó, se o miserável do Jacó deu certo, o nosso vai dar. Você está com medo de chamar Jacó de miserável? Se o casamento desse homem, com toda essa confusão que está aqui, com todo esse cenário, é eu? Estou falando alto? É o som? Então, uma das coisas que a gente precisa entender sobre vida conjugal é que Deus pega o improvável e faz algo maravilhoso. Nossos filhos, nossa casa, nossa vida conjugal pode, aos seus olhos ou aos olhos de terceiros, ser algo improvável. Mas eu vim te dizer nessa noite que quando existe investimento, graça de Deus e oração, a nossa história é mudada para a glória de Deus. Deus intervém para abençoar poderosamente. E diz o texto no verso 30, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por mais 7 anos. O casamento de Jacó com as 2 irmãs, nesse texto, mostra que tem tudo para ser um fracasso. Quando a gente vai para o Novo Testamento, que olha o casamento, por exemplo, de Ananias e Safira, a palavra Ananias significa piedoso. A palavra Safira, pérola, pedra preciosa. Quando ele diz Safira, ele está assim, vem meu diamante. Literalmente. Ele está chamando ela de pedra preciosa. Aí ela olha para ele e diz, vem meu piedoso. Um chama a irmã de diamante, de pedra valiosa, ela chama o marido de piedoso, tudo para dar certo. Crentes, servindo ao Senhor em Jerusalém, servindo os dois com um coração voltado para o reino. Quem imaginaria que esse casal iria morrer no mesmo dia? Quem imaginaria que o casamento de Ananias daria errado? Quem pensaria em sã juízo? Porque pelo nome dos dois, percebe-se que havia amor e cumplicidade até na hora de pecar. Minha filha, eu vou vender o terreno lá que eu tenho. Você vai dizer que foi X, porque afinal de contas, é o Ezequiel que está na frente lá, é o Ian. Era Pedro. Olha para mim, era Pedro. É o Pedro que está dirigindo, mas vamos fazer uma reserva. Vamos botar ali uma reservazinha, porque caso dê errado esse negócio, a gente tem uma reserva. Só que eles tinham visto quem? Os apóstolos fazendo isso. Barnabé fazendo isso, as pessoas colocando tudo aos pés dos apóstolos. E eles, ao invés de orar, eles criaram um conchavo entre casal. Ouça o pastor.
Casais que fazem conchavos não é bíblico. Conchavo dá ideia de política, de algo que o casal faz para se dar bem. Casais fazem aliança diante do trono. Quando você faz uma aliança, você não está pensando só em você. Você está pensando além de você. Os dois fizeram um conchavo para se dar bem. Eu vou mentir e você vai reafirmar a minha mentira perante Pedro e perante a comunidade. Porque o que eles queriam era ser bem visto. Parece que o interesse do casal, o casal tinha uma preocupação excessiva com a sua imagem. E aí nós vemos hoje no meio evangélico casais, sabe, com uma preocupação imensa que todo mundo veja que você está bem. Quem tem que ver que você está bem não é o pastor, é Deus. Quem tem que sentir que a sua relação é boa não é a igreja, é os seus filhos. Meu filho mais novo está para casar esse ano. Entrou na cozinha, tem uns 5 meses atrás, eu tomando café para ir pregar, ele, pai, tenho algo a te dizer. Você quer? Quase que eu desmonto na cadeira. Pode falar. Aí ele começou a chorar. Pai, eu quero te agradecer pelo Senhor ter sido, durante todos esses anos, um homem de Deus para mim. Por todas as vezes que o Senhor orou por mim. E aí começou a dar a lista. Eu já estava já. A Leda estava lá chorando também. E ele passou um tempo e veio, me abraçou e disse, pai, eu vou sentir falta das nossas conversas. Então, casamento não é para eu criar, querido, um upgrade para quem está fora, para quem não me conhece. O beijo que eu dou em Leda não é para os de fora verem. Pouco me interessa o que o de fora pense, desde que ela seja feliz ao meu lado. E ela veja quem eu sou no dia a dia. Nós temos uma preocupação excessiva com a estética externa. Ananias e Safira. Queriam ser vistos, queriam ser notados. Mas esse texto, o que é que tem para dizer para nós? Da alegria à rejeição. Lia entra nessa história sem pedir, irmãos. Provavelmente ela deveria ter uma admiração por Jacó. A história do amor de Jacó por Raquel não ficou oculta. Ele está trabalhando pela menina. E Lia deve ter ouvido, nossa, que homem. É assim, ela como irmã. Nossa, Deus mandou. Né? Não tem irmãs que ficam assim orando? Né? Quando estava solteira, Senhor, cadê ele? E o miserável de jegue, não sei aonde. Manda longe, né? Não sei onde é que ele está. Manda esse homem para mim. Cria uma situação para eu encontrar com ele. Foi igual a Leda. Eu era recém-formado, estava na igreja orando. Olha que história bacana. Eu orando lá, 3 horas da tarde, aí Leda entrou. Senhor, onde está o meu esposo? Não tinha nada com ela. Senhor, onde ele estiver, manda esse homem vir logo. Eu estava de joelho. Aí eu ouvi na oração dela, eu disse, Senhor, atende o desespero dessa mulher. Atende essa mulher, Senhor, abre a porta para ela, manda esse ordinário vir logo. Abra os olhos desse infeliz, Senhor. Essa mulher que te ama. Mas eu falei assim mesmo, Ezequiel. Senhor, onde é que está esse homem? Deus? É isso mesmo, vou te responder. 6 meses depois eu estava casado com ela. Então, Lia deve ter ouvido sobre a relação, sobre o coração, não relação, mas o coração de Jacó. Que homem maravilhoso, quantos atributos tem esse rapaz? Chegou aqui e agora está lutando pelo amor de minha irmã. Da alegria, ela é empurrada para dentro de uma história que ela não pediu, ela não se ofereceu, é o pai que coloca ela como moeda de troca. E daqui para frente eu quero que vocês anotem isso aí, se vocês gostam de anotar. Jacó vai tomar uma raiva de Lia, por quê? Porque na manhã que ele a vê, e ele vê que ele é traído, ele não vê Lia, ele vê quem? Labão. Todas as vezes que ele olha na face da sua mulher, ele vê a traição estampada. Ela virou sinônimo de alguém com o qual ele não queria se relacionar.
E a partir desse momento, a presença de Lia é desprezada, descaracterizada, desrespeitada. E o que me chama a atenção, Ezequiel, nesse texto é o seguinte: casamento tem que sair do idealismo. Porque quando amanhece o dia, um percebe quem é quem. Casamento, querido, não é lugar de você estar idealizando esse príncipe encantado, porque, na verdade, o príncipe encantado é esse que está junto de você. Com falhas, com erros, com acerto. E a princesa é essa que está junto de você. Que você vai ter que aprender a lidar, a amar, a respeitar e a ver valores nessa mulher ou nesse homem. A Bíblia diz que pela manhã ele olhava para Lia e via o seu sogro. Isso foi um choque. A história do casamento de Jacó revela uma surpresa desagradável. Revela de maneira bem clara que ele tinha um sonho, ele esperava algo, ele tinha expectativas, como todos nós na vida conjugal, mesmo depois de casado, nós continuamos tendo expectativa um pelo outro. E a verdade desse texto é que Lia vai aprender que não é Jacó que vai supri-la, não é seu marido, por mais que ele tente, que vai completar você, minha irmã. Quem te completa é o Senhor dos Exércitos. Por mais que as nossas esposas sejam mulheres maravilhosas e elas nos ajudam, e são aporte e suporte na nossa caminhada, quem nos completa é o Senhor dos Exércitos. Porque Lia também vai ver a transformação do marido. Jacó não morre, Jacó, e Lia não morre desprezada. Seu casamento vai dar certo e já deu certo para a glória de Deus. Porque Deus não vai permitir que você morra do jeito que você começou, que você termine da maneira como você entrou. Jacó vai terminar a vida dele ao lado de Lia. A mulher que ele despreza é a mulher que vai estar com ele no túmulo. Vocês sabiam disso? A mulher que ele empurrou é a mulher que mais o abençoou com filhos. Essa mulher ganhou a unção de paraibana. A minha mãe falando de minha avó, não sei se vocês não se sintam ofendidos com isso. Viu? Minha mãe, a minha mãe falando da minha avó, que mãe dela. Eu disse, mãe, como era minha avó? Filho, sua avó era muito gente fina, até 24 filhos, morreu 12. Eu digo, falei, parece que é gato. Né? Eu sobrevivi, mas as minhas irmãs e meus irmãos. Então, havia um período na história do Brasil que as famílias tinham muitos filhos, né? Hoje já não é tão comum, né? Hoje o casal diz assim, eu não preciso preencher a terra mais não. Já tem gente que enche. Hoje é um filho e olha lá. Né? A gente mudou, essa coisa mudou, essa linha mudou. Mas aqui a gente fica observando Lia. Lia é a mulher, querido, que vai dar uma satisfação a Jacó que nem ele vai entender. É ela que Deus vai usar para abençoar a história de Israel. A desprezada Lia vai se transformar num pilar. Então, as nossas histórias conjugal, a sua história e a minha, está, querido, registrada na eternidade, porque tem pessoas que serão abençoadas por meio da sua família. Você pode dar um glória a Deus aí? Você crê nisso? Que a sua família vai ser instrumento de cura na vida de outras pessoas? A palavra Lia no original significa cansada. Alguém sabia disso? Olhos baços, olhos cansados, desbotados, inexpressível. Olha só, a menina já nasce, já ganha já uma peja ruim. Olhavam para ali e não viam muita expressividade, não viam algo assim que fosse atraente. Mas quando olhavam para Raquel, Raquel, querida, era a musa inspiradora de Jacó. Raquel era a mulher da inspiração, da transpiração. Raquel era a mulher querida dele. Ele olhava para Raquel, é essa aí. Só que a musa inspiradora de Jacó é estéril e histérica. A musa inspiradora de Jacó tem uma faceta que ele só vai conhecer depois. Competitiva, briguenta, ranzinza, carnal. E isso tudo vai sendo conhecido dentro da família, dentro do casamento.
Quando eu olho para essa família, eu fico pensando, meu Deus, que tipo de meninos vão sair daqui de dentro? Posso dizer? Ele é o leão da tribo de Judá. É de dentro dessa casa que vai nascer príncipes. Levanta sua mão, hein? Sua família, levanta sua mão comigo. Sua família, Deus estabeleceu para que de dentro dela saiam príncipes. Você dá glória a Deus? De dentro dessa casa saem pessoas maravilhosas, profetas, diplomatas, reis, servos, músicos, cantores. Ela pariu Levi, ela pariu Judá. É uma mulher que vai colocando para fora a beleza escondida. Casamento e família é o lugar onde Deus faz brotar histórias bonitas de superação. Histórias, querido, eu sou uma história que talvez muitos não contariam. Meu pai era um intelectual, mas um alcoólatra perseguido no período militar. Meu pai era de esquerda mesmo e perseguido. Meu nome seria meu nome seria esse. Minha mãe que não deixou. Meu nome seria assim, ó, Ian Che Guevara. Agora imagine, o pastor Che Guevara chegou. Não, minha mãe não deixou. Mãe disse, não, Lima, esse nome é doido, eu não gosto desse nome não, nome do diabo. Minha mãe disse, nome feio do cão, não quero esse nome no meu filho, não. Meu pai brigou quando chegou lá no cartório, que tinha isso antigamente. Não pode registrar esse nome, não. Período militar, né? Esse nome no menino, não. Aí ficou Ian. Ela não deixou, ela não quis. Minha mãe era de terreiro de Umbanda. Eu, com 3 anos, fui dedicado ao Omolum, dentro da Umbanda, da Macumba. Eu cresci nesse ambiente. Eu tinha tudo para ser um Ogã, um homem dessa vida. Aí Deus olhou de lá assim, não, esse Ogã, coisa de uma baiana. Baianinho, tu vai comer acarajé, mas tu vai ser pastor, miserável. Eu vou fazer de você um... Vai para seminário, vai aprender, vai estudar, eu vou transformar você num pastor. Você dá glória a Deus aí? Deus faz isso. Pega famílias improváveis, histórias que tem tudo para dar errado, e transforma em histórias de vida. Raquel era sua musa, força para ele viver. A astúcia do sogro enganou Jacó. A noite de núpcias acaba numa manhã com a descoberta assustadora. Eu fui enganado. Tem horas que na vida conjugal a gente se sente enganado, né? As irmãs aí. Nossa, eu não casei com esse homem. Não é. Não pode ser esse homem. Esse homem que na noite de núpcias me amou daquele jeito e hoje virou esse jurucucu. Não pode ser esse homem. Essas expressões são bem nordestinas, viu? Não pode. Aí a gente que é homem, não, pastor Ian, não é possível, não é possível. Ela estava linda. E hoje, pastor Ian, misericórdia. Você já viu um pássaro chamado urutau? Já viu? Nunca viu falar, não? Ele emite um cântico assombroso, assim. Um dia disse para ele, Leda, você estava tão linda no dia do casamento dela. Aí peguei a foto dela entrando. Ela é lindona, que ela é alta, né? Uma loira bonita. Eu digo, linda. Nossa, cadê você, Dedéu? Ela não deixou a mão nele, não. Foi lá, pegou a minha foto. Você me enganou, Ian. Você tinha cabelo. Queridos, casamento é um lugar de descoberta. Escuta, pastor. Deixe Deus usar a sua esposa para transformar o seu caráter naquilo que você faz. Quem dá glória a Deus aí? Deixe Deus usar seu marido na sua vida, naquilo que você tem déficit. Ele é seu marido e não seu filho, nem seu coleguinha. Casamento é um lugar de descoberta, é um lugar onde a gente aprende a ser melhor. Onde eu aprendo que eu não preciso trazer para dentro de minha casa hábitos que minha esposa nunca teve.
costumes que ela nunca viu, palavreados que ela não ouviu, atitudes que ela não viu o pai tendo. Eu não posso, querido, fazer isso com minha mulher. Eu preciso, em casa, ser alguém inteiro para ela. Mas a minha mulher também precisa ter paciência, porque eu estou em construção. Por isso que casamento é um lugar de descoberta. Pela manhã, Jacó percebeu que Lia não era Raquel. Como é que é? Como é que o cara fica a noite inteira namorando e não sabe com quem ele está namorando? Alguém gosta de justificar esse texto e dizer, não, a barraca era escura. Cara, fala aí. O cara está apaixonado, trabalha 7 anos por uma pessoa, vai para a noite de núpcias e não sabe quem é ela, os contornos, o cabelo, o cheiro, nada. O texto diz que eles ficam a noite inteira na barraca, de manhã Jacó toma um susto. Olha para o pastor. Tem horas, isso aqui é sério, que depois de 10 anos você olha para a cama do lado e não sabe com quem está casado. Eu sabia que não ia ter glória a Deus agora. É verdade. A gente pensa, querido, que conhece as pessoas. Fala para seu irmão, eu quero que você saiba quem eu sou. Fala. Fala para o seu cônjuge. Pela manhã ele descobre que a pessoa que ele ficou à noite não era a mesma. Jacó amava Raquel. Por isso ele infelicita a vida de Lia. E Lia, que entra na história e quer ser amada, olha para o pastor, quem casa quer ser amado? Quem diz amém? Vida conjugal é um lugar onde eu aprendo a amar o outro, onde eu aprendo a me corrigir por amor ao outro, onde eu mudo brincadeiras da minha alma por respeito ao outro. Leda tem algumas coisas que eu acho muito bacana, que toda mulher tem. A mulher é mais discreta, né? Quando eu vejo uma mulher junto de um cara que ela fecha a cara e faz, não precisa dizer nada, né? As meninas têm essa capacidade. Dá uma olhada aí, o mundo da gente se arrasa, se aterra. O macho começa a tremer, fica nervoso. Mas tem coisas que eu sei que Leda não gosta, eu evito. Eu procuro evitar, por amor a ela. Então, o casamento é um lugar onde o outro quer ser amado. Era um déficit na alma de Lia, que Jacó não quis preencher. Sabe o que é que Deus vai dizer dessa relação? Deus vai dizer para Lia: viu Deus que Lia era desprezada. Deus vê quando você age com desprezo dentro de casa. Viu Deus que Lia era maltratada. Viu Deus que a vida de Lia virou um inferno. Fala comigo, inferno. Depois que ela casou, a vida dela virou um inferno, porque a irmã dela casa uma semana depois. E agora as duas estão em disputa. Uma é feia e fértil, a outra é linda e estéril. Uma é amada e desejada, a outra quer ser desejada e não é amada. Aí Deus resolve ouvir a feia que não é amada, que não, e faz com que ela seja fecunda. E a bela, a musa encantadora, inspiradora, fica no canto, vendo a irmã ter filhos e o tempo passando e ela seca, e ela vai secando por dentro. Porque à medida que os anos vão passando, as duas se engalfinham. E aquilo que não deveria ser se transforma numa casa de louco. Aí Deus entra nessa casa com a graça e transforma a casa dos doidos na nação de Israel. Então eu vou aprendendo, querido, que desprezo é um gatilho emocional perigoso. Você não pode desprezar as pessoas. Você não pode maltratar as pessoas, porque tem um Deus que está vendo muito mais dentro de casa. Você diz amém? Muito mais dentro de casa. Essa experiência traria complicações, tristezas. Uma é amada, a outra é infeliz. Uma é estéril, a outra é fértil. A felicidade de uma era algo maravilhoso, a outra fazia da sua casa algo terrível. Jacó, Lia e Raquel seriam tratadas, os três,
Os três seriam levados a ter filhos. Tem um texto que eu prego sobre oração. Eu estou orando a Deus para ver se eu falo aqui. Você já viu que Raquel fica estéril? Olha só que sacada Deus me deu. Eu estava orando. Raquel fica estéril 20 anos. Ela chega para Jacó e diz assim: me dá filhos, senão eu morro. Aí Jacó: eu estou no lugar de Deus para te dar filhos? Deus trancou a sua madre, não sou eu que posso abrir. Aí ela pega a ama dela e dá para o marido. Quando Raquel tem filho, ela tem José. Só que quando ela pede para o marido, ela diz: me dê filhos, no plural, filhos. Ela não pede um filho, ela pede filhos. O segundo filho dela é Benjamim e ela morre. Tem pedidos que Deus não responde para que a gente fique vivo. Deus vê além da curva. O pedido dela: eu quero filhos. Deus disse: se você tiver filhos, você vai morrer no parto. E eu que vejo o fim desde o começo, não vou te dar esses filhos agora, você não pode ter. Tem coisas que você está querendo dentro do seu casamento, Deus não está dando para poupar a sua família. Oh, quem dá glória a Deus, irmão? Se isso não te empolgar, sai daqui e morre. Isso me empolga, porque eu aprendo que tem um Deus que me ama. E aí eu aprendo que vida em família, você não dá ao filho tudo que ele pede, não. Quem diz amém? Você tem que dizer não para ele. Tem coisas que ele não está vendo, não é não. E tem mais, se tiver pequeno, eu ia falar. Hoje nós estamos com a mania de querer dar tudo para o menino, vai transformar no marginal. Não dá para dar tudo para filhos, queridos. E não dá para botar tudo dentro de casa que eu quero, senão eu vou me complicar financeiramente. Eu vou trazer uma série de complicações. Aí Deus não deu filhos a Raquel 20 anos. Quando ela tem Benjamim, ela morre. E ela morre amarga. Benoni, a gente até falou, filho da minha tristeza, filho da minha angústia. Aí vai para a eternidade amarga. Aí você diz: como é que ela é salva? Ela é salva pela graça, como eu e você. Você dá glória a Deus aí? Ela deve estar até hoje comendo da árvore da vida para ficar curada. Come aí, mulher das folhas aí, come. Vocês não sabem que tem uma árvore que as folhas é para a saúde? Tem uns crentes que vai passar 1 milhão de anos comendo a árvore todinha. Come. De manhã, de tarde, vai comendo, miserável, amargo. Tem uns crentes que é amargo, irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: não seja amargo, não seja. Fala: seja dócil, seja bom, seja bem-humorado, seja alegre. Eu sei, queridos, eu brinco assim. Eu sei que no auditório como esse tem pessoas que são mais contidas, né? Nós não temos que ser como todo mundo. Tem pessoas que não dão risada facilmente. E isso é caráter. O seu caráter tem que ser como você é. Não tem que ficar com os dentes abertos só porque o outro está pedindo. Não é isso, é o seu temperamento. Mas isso não quer dizer que você é frustrado, amargo, rabugento. Pelo contrário. Já viu que tem gente que não está torcendo que o Brasil faz o gol? A gente só falta morrer. Ele faz assim. Ali já explodiu de alegria. Quem já teve isso, né? Acontece uma coisa boa, você fica. Mas tem uns que, meu Deus do céu, só falta botar a casa abaixo. Cada um tem uma forma de se expressar. Eu só não preciso ser uma pessoa doentia. A resposta que Deus deu para Lia durante os 20 anos de esterilidade era uma resposta de amor. Uma resposta de graça. Jacó está orando pela sua família e Deus está transformando esse quadro doentio num quadro de possibilidades. Às vezes as precipitações das pessoas nos lançam para dentro de uma relação tumultuada, que é o caso de Lia. O pai, numa jogada conjugal, botou a filha numa situação dolorosa para ela e ela vai ter que lidar com isso. As duas irmãs não têm culpa. De certa forma, a direção paterna aqui de Labão é terrível. Deus vai pegar essa coisa atrapalhada e vai transformar em algo belo, em algo bonito. Escuta, pastor.
Quantos que, embriagados por uma visão romântica da vida idealizada, sofrem com o impacto da realidade quando é pela manhã? Eu casei, mas no dia a dia a vida não se processa assim. No dia a dia há labutas, há construções, há coisas a serem tiradas. Vocês concordam que tem coisa em nós que tem que ser tirada? Há coisas a serem rompidas, refeitas, desfeitas, feitas de novo. Existem processos que se iniciam que só terminam na eternidade. Então é muito perigoso você ficar dentro de um casamento idealizando o homem ideal. Não tem. Um dia eu disse para uma irmãzinha que ela estava orando: Senhor, eu quero um filho de Abraão. Mas filho de Abraão mente. Abraão mentiu. Filho de Abraão faz besteira, faz bobagem. Não é? Filho de Abraão comete equívocos. Então nós temos uma ideia romântica por causa dos filmes. Um dia uma irmãzinha, coitada, 27 anos de casada, claro, muda a sua estrutura óssea, o corpo. Aí ela olhando aquela revista Cara com a menina de 18 anos parecendo um cabide, assim. Meu irmão, se você, minha irmã, fosse comparar com uma moça de 20, de 18, de 30 anos, tu vai morrer de raiva. Não dá mais, não dá mais. Passou. Minha irmã, não dá mais quando você vê o seu marido lá, aquele contonete maravilhoso. Lembra daquele que ele vai limpar aqui, com a barriguinha saliente? É isso aí, é ele. É o seu esposo. E você tem que olhar, vem, vem, meu lindo, vem, meu barril. Me faz feliz. Vocês gostaram? Tudo muda, irmão. Fala para quem está do seu lado, tudo muda, a gente mudou, nós mudamos. E graças a Deus, fala, graças a Deus. O texto vai dizer, pastor Ezequiel, me diz o tempo para mim, já está na hora de acabar, quanto tempo eu tenho? Pode falar um pouquinho? Lia fazia de tudo para conquistar Jacó. Fala comigo. Lia fazia de tudo para conquistar Jacó. Conquistou? Não. Quando ela tem Rubens, ela diz: agora meu marido me ouvirá, me amará. Tenho Rubens, agora ele vai me amar. Ela só vai descansar com Judá, porque quando Judá nasce, ela diz: bendito seja aquele que é o meu Salvador, ele vai ser o louvor. Aí, ao invés dela ficar com ela adora a Deus. Quem dá glória a Deus aí? Quem nos realiza é Deus. Ela passou o tempo inteiro brigando pela atenção, pela migalha do marido. Até, querido, mandrágoras era obrigado dentro da família. O filho de Lia acha uma mandrágora, tá levando para casa. Aí o filho de Raquel, mãe, olha, o Rubens achou as mandrágoras ali e tal. Não, ela vai, me dá essas mandrágoras, porque tinha um poder de abrir e gerar fertilidade, né, dentro do folclore daquele dia. Aí Lia, tá, eu te dou, mas você me aluga Jacó essa hoje? Porque elas deveriam ter um combinado, né? Ó, uma semana eu, uma semana você. Eu fico imaginando Jacó. É quem semana que vem? Quem é? É Zilpa? Não, é Bila. Assim, acho que ele já andava assim. Como é que Jacó deveria andar? Sim, que é, minhas queridas irmãs. Não, é Zilpa, sim, tá bem, tá bom. E amanhã é Bila. E depois da manhã é Raquel. E depois da manhã é Lia. E Lia deveria fazer um estrago. Ele vai me amar. Pegou a mandrágora naquele dia, meu irmão. Disse: você é meu. Hoje você não escapa. Isso de tarde, ele estava voltando do campo. Não deu nem tempo para tomar banho. Voltando do campo, você é meu. Ela queria a atenção dele. Quantas vezes, em nome de algo que você acha que ele tem, você precisa para se realizar, você faz bobagem? Mulheres que estão se anulando por causa de homens. Homens que deixaram de sorrir por causa de suas esposas.
Homens que um dia eram bem-humorados, mas casou com um lado de uma mulher mal-humorada, né? Amarga, o cara não pode mais contar nada. Não pode mais brincar. Não pode mais ser gente. Olha o que o casamento pode transformar, querido. Por bem ou por mal. Eu vou fazer uma pergunta e você tem que responder. Depois de anos casados, você ficou melhor ou pior como família? Vocês... Pergunta aí. Olha aí, é uma pergunta aí capciosa essa, né? Fala assim, você me acha melhor ou pior, meu neném? Cuidado com o que você vai responder, viu? Ah, fala assim comigo. Falem comigo assim. Às vezes, as pessoas são lançadas para uma relação onde falta intimidade, intimidade intelectual, afetiva, e acordam um dia enganados, enganadas, ludibriados. Porque em dado momento o outro desfaz as idealizações. Existem surpresas no caminho. Todos nós carregamos camadas invisíveis, sombrias. Jacó passou a tratar sua esposa com desdém e desprezo depois dessa manhã fatídica. A descoberta certa acerca do outro, pastor, olha só o que é que Deus falou comigo. A descoberta acerca do outro é uma autodescoberta. Quando Jacó descobre quem é Lia, ele vai descobrir que ele é Jacó. E lá na frente, Deus vai ter que transformar ele em Israel. Você dá glória a Deus aí, irmã? Cadê as irmãs dando glória a Deus aí? Vou dar uma palavra, minha irmã, continue orando por seu marido, porque uma hora ele vai entrar no val de Jaboque. Uma hora Deus vai pegar ele e vai entrar no val de Jaboque, vai brigar a noite inteira. Ele vai chegar em casa assim, todo assim, mas curado. Alguém dá glória a Deus? Não foi assim que Jacó chegou em casa, todo torto. Aí Raquel e Lia, Jacó, ele não, Israel. Israel, mas por que você está mancando aí o quadril torto? Deus falou comigo nessa madrugada. O Deus da Bíblia é um Deus que ama a família. O Deus que abriu a madre de Lia e fez dela uma mulher fecunda é o Deus que não esqueceu a Raquel. A Raquel morre, irmão. Por mais que a morte tenha sido trágica, ela se realiza, porque o filho dela, José, Deus levanta para abençoar as nações. Você pode dar glória a Deus? Fala para ele, Deus não te despreza, Deus não nos despreza. Deus não nos despreza, os filhos de Raquel foram bênção. O primeiro rei de Israel é de que tribo? Quem falou Benjamim? Benjamim. Saiu guerreiros de dentro de Lia, de Raquel, príncipes, filho da minha destra, né? Filho de uma loba, filho da minha liderança. Olha quanta coisa dentro de Raquel, linda. E Deus viu isso lá. As duas morrem realizadas como mãe. As duas partem para a eternidade e cumpriram a sua função. José se torna um sinônimo, um símbolo de resiliência, de retomada de vida. Mas olha como a soberba joga a gente por terra. O primeiro filho de Lia é Rúben, e Rúben vai para a cama com uma das esposas, com Zilpa, ou Ebila. E aí a gente aprende, querido, que Rubens, quando vê o pai dele tratando mal a mãe dele, vê o pai dele desprezando, porque é ele que está com a irmã Drágona, ele tinha pouco mais de 15 anos, e ele vê o pai tratando mal a mãe, ele cresce e diz assim, ele vai sentir na pele, eu vou para a cama com a mulher dele, a empregadinha. Só que Rubens é o filho da potência, é o primeiro filho que dá alegria a Lia. Aí Deus diz assim, eu não coaduno com soberba. Nós hoje conhecemos o povo de Deus não como os rubenitas,
mas como judeus. Judá, que é o quarto filho, que pela lógica não deveria estar ali, aí Deus muda tudo. Eu estou tentando dizer nessa noite o seguinte: olhe para a sua família e creia, Deus está fazendo uma grande obra no seu casamento. Coisas que talvez agora a gente não consiga discernir. Deus era com Lia, Deus era com Raquel. Raquel descobre que carregou facetas sombrias. Lia descobre que poderia viver sem um amor possessivo ao marido. Deus entra no processo e substitui, posso dizer, as fantasias por realidade. Fala para o seu cônjuge que em nosso casamento Deus tire as fantasias e coloque as realidades da vida. Isso não quer dizer que você não vai sonhar, não é isso. Aquelas idealizações tolas. O senhor falou 40 e quantos anos de casado? Não. É? Que gracinha, né? Eu fico imaginando os dois se beijando escondido. Ele assim no cantinho, assim, vem cá, meu amor. Ele é lindinho demais. Deus abençoe vocês, viu? Vocês são lindos, viu? São lindos. O bom da gente ver a gente envelhecendo, a gente passando pelas gerações, é que parece que o amor vai aumentando, né? Pelo menos assim tá sendo. Eu olho para a Leda e eu gosto muito mais dela agora do que antes. É alguém muito precioso para mim. E isso é bacana. Porque eu saio e quero voltar para casa. Não tem melhor lugar. Cadê os homens? Levanta a mão os machos aí, os machos mesmo. O melhor lugar, macho velho, em casa. É lá que a gente é macho de verdade. É lá que a gente vai lavar prato. Tem algum que lava prato aqui? Quem sabe cozinhar dos homens aqui? Cozinhar. Nossa, a maioria dos homens sabe cozinhar. Eu sou zero à esquerda. Sabe cozinhar? Sabe cozinhar? Sabe, Ezequiel? Você sabe cozinhar também? Nossa! E o homem cozinhando não é bom, meninas? Não é? Quem falou delícia aí? Ei, ele é bom? Não, bota esse homem lá, Senhor, dá unção para esse homem, meu Deus. A unção das panelas, do azeite, Jeová. É tão bacana isso, quando a gente vai percebendo os valores que Deus colocou nas nossas mãos. Por fim, todos nessa família são transformados. Jacó é transformado em Israel, Lia em uma mulher cheia de Deus, e Raquel em uma mãe realizada. Eu fico assim pensando, um casal como Ananias e Safiras, que era lindo, a palavra Ananias eu disse que é piedoso e graça, fala graça. Então você quer uma tradução boa para Ananias, gracioso. Você quer uma tradução boa para Safira, pedra, joia. Então, pela estrutura do casal, tem tudo para terminar bem essa família aqui, mas vai terminar mal. Então, querido, Deus está nos convidando a pensar em algumas coisas. Primeiro, seja unido com seu esposo, mesmo que você veja, irmã, áreas nele que precisam ser tratadas, aprenda. O Deus que uniu vocês é o Deus que transforma vocês. É o Deus que modifica as nossas estruturas. Nós nunca tem aquela postura de achar que você não vai mudar. Eu me lembrei de Ezequias, que é pai de Manassés. Não é assim? Só que ele tem Manassés num período da vida que era para ele morrer. Lembra que Deus poupou Raquel com a esterilidade? Ela estéril estava viva. Ela com filhos teve que morrer. Ezequias diz, Isaías diz assim, você vai morrer. Está na hora de morrer.
Aí ele chora e Deus diz, não, tu vai agora viver. Você chorou, quer viver? Você vai viver. Quem é que nasce depois que ele chora? Mas olha que tragédia, Manassés vai matar quem na vida? Isaías. O cara que Deus usou para curar o pai dele, e ele nasce, é o homem que ele vai matar. Aí, lá na velhice, preso, Manassés se converte. E Amon, que é filho de Manassés, dá luz a Josias. Quem é que vai cuidar de Josias? Manassés. Porque Manassés se converte e Deus diz, agora, vovô, crente, cuida do neto. E Josias se transforma num rei cheio de paixão pelo céu. Levanta sua mão aí. Minha casa vai dar certo. Fala. Vai. Já deu. Olha para seu marido. Já deu. Porque Deus está nesse negócio. Deus entra nas famílias. Dá para entender o que eu estou falando nessa noite? Então, nesse casamento aqui, eu aprendo que a gente precisa crer que eu não preciso de holofotes, como era o caso de Ananias e Safira. Eu não preciso de um conchavo. Eu não preciso transformar a sala de minha casa num lugar de mentira, porque é o que eles fizeram lá em Atos. Eu não preciso criar narrativas. Isso está bem em voga hoje, né? Não está em voga? As narrativas da verdade, eles criaram a narrativa, contaram a história, a comunidade acreditou e Deus está de lá. É mentira, eu vou pegar vocês dois. Alguém chegou para mim, eles foram para o céu? Foram. Morreram salvos, mas foram disciplinados, porque Deus castiga e disciplina a quem ama. Os dois foram disciplinados. E os dois morreram na igreja. É engraçado isso, né? Deus tratou os dois. É muito sério isso. O melhor momento da igreja foi o melhor momento para Ananias e Safira, no meio de um avivamento. Jacó e a sua casa estão num momento ruim, um momento de intriga, de confusão. Deus transforma os momentos mais difíceis naquela casa para forjar uma nação. E aí eu estou falando agora de Atos, de um casal que está num momento de avivamento, de crescimento, de milagre, de cura. Então, o melhor momento da igreja, Ananias e Safira morrem. No pior momento da vida do casal lá, Jacó e a família, Deus sustenta essa família e forja caráter. Não culpe a igreja, não culpe o ambiente, não culpe outros pelo seu fracasso. Nós estamos aqui num culto de família. Essa igreja tem essa marca. Eu conheço o pastor Ezequiel, é uma marca dele e da equipe pastoral, além de missões. Para a família. Fala para quem está falando, não transforme o melhor momento no pior momento. Eu já vou terminar. Há alguns anos atrás, eu fiz o casamento, eu e o Sabino, de um casal jovem, lindos, lindos. Concursados, ganhando muito bem. Sabe que os concursos públicos de Brasília geralmente têm um salário muito alto, principalmente no judiciário. Os dois novos, lindos, lindos. A menina parecia uma boneca e ele muito. Foram para Caldas Novas. Foram de lua de mel, naquela época, uns 25 anos atrás, foram, pastor, nós vamos para a Europa, mas antes queremos ir para o encontro de casal. Aí a gente brincando, gente. Eu olhei e disse assim, Sabino, casamento acaba em lua de mel, viu? Aí ele olhou, negão. Foi duro, negão. Você falou isso assim. Quando você falou, eu me arrepiei todinho. Eu olhei e disse, ó, casamento acaba em lua de mel. Vocês tratem de cuidar do coração para um proteger o outro. Eles foram para Caldas Novas. No outro dia se separaram. Brigaram. Eu não dá para contar o que foi, é uma questão muito pessoal, mas foi terrível. Voltaram, acabou o casamento. Uma semana depois acabou.
Casamento acaba, igreja. Casamento onde não tem investimento, onde não há estrutura, onde a gente não se prepara. Essa noite eu desejo isso para vocês, que os lares de vocês continuem. Por fim, o Deus da Bíblia é um Deus que nos chama para fugir de toda a hipocrisia. O Deus das Escrituras é um Deus que nos chama para não viver em fuga dentro de casa. Tem um momento nessa história dessa família, quando essa família é cercada por inimigos. Lembra quando Diná é abusada? Ela é usada e abusada, ela sofre um abuso sexual violento. Só que ela se apaixona pelo rapaz, o rapaz por ela, e o rapaz é de família honesta. E 2 dos filhos de Jacó matam a família do rapaz, assassinam mais de 70 pessoas na cidade. Aí Jacó: vocês me tornaram odiosos para com todo mundo. Para onde eu irei agora? Eu vou ser morto. Naquela noite um anjo apareceu a Jacó e diz assim: ore pela sua casa, porque há ídolos, tem deuses estranhos. Jacó, quando amanhece o dia, diz assim: tirai do vosso meio todo Deus estranho, convertam-se ao Senhor, adorem ao Senhor. Ele me apareceu nessa madrugada. Ele diz que nos protegerá. Aí Deus manda Manaim, uma multidão de anjos, para guardar a família de Jacó. Pela manhã, toda a família entregou os seus deuses. Eu fico imaginando essa cena. Como é que na casa do patriarca está cheio de deuses estranhos? Deus tinha que transformar essa família. E nessa noite eu imploro a vocês: tira de dentro da vida conjugal de vocês aquilo que é estranho aos olhos. Tira de dentro do lar de vocês aquilo que desagrada ao Senhor. A Bíblia diz que o terror se espalhou e Deus protegeu a família de Jacó. Os homens, levantam a mão aí, todos os homens, levanta. Isso agora é com macho. Levanta e ora pela sua família. Levante e ore pela sua casa. Há poder. Você quer ver a sua mulher ficar apaixonada, derretida por você? Ela acordar de madrugada e ver você de joelho. Menino do céu. Se segura de manhã. Ela olha assim: essa manhã tu não escapa. Eu estava um dia lá de madrugada orando. Não deu 5 horas, ele olhou assim: Nai, irei eu. Queridos, há poder quando a gente ora, homens. Minha irmã, creia que em casa ou no seu trabalho, se você exerce uma função fora, creia, Deus está te ouvindo. Deus é contigo. E para terminar, uma irmã no Cairo foi agredida pelo marido islâmico. Ela era da Assembleia de Deus. Ela tomou uma surra. Ele pegou a chave da parede e disse assim: quando eu voltar eu te mato. Pegou a chave, ela não viu. Botou na lapela da roupa dele e saiu. Chegou no Cairo, no Nilo, ele jogou, no braço do Nilo, ele jogou um monte de chave. Esse testemunho é ele que dá. E ele diz assim: que indo para o trabalho disse: hoje eu vou despedaçar aquela crente. Ela levantou de manhã, foi para a cozinha. Aí uma voz disse assim: vá no mercado de peixe. Fazer peixe hoje? Vá. Ela foi. Passando pela barraca tinha um peixe enorme. Deus disse para ela: compre esse peixe. E ela: mas é peixe demais. Só eu e ele dentro de casa. Comprou o peixe. Abra a barriga do peixe. Ela abriu para tratar. Quando ela enfia a mão que puxa o molho de... Ele jogou que hora? De manhã. Deus mandou ela ir para onde? Para o mercado. Quando ela tirou, lavou e botou empendurado no mesmo lugar.
Quando ele entrou, ele puxou a citara, que é uma arma árabe, levantou contra ele e disse: eu te mato, cadê a chave? Você está com amante. Aí ela olhou para ele: o jantar está pronto e a chave está ali. Quando ele olhou, ele caiu de joelho: eu aceito Jesus como Salvador. Ele é presbítero das Assembleias de Deus hoje, no Egito. Alguém dá glória a Deus aí? Irmã, na hora que Deus mandar fazer, faça no nome de Jesus. Cadê as irmãs de fé aí? Faça. Faça, irmã, faça mesmo. Se Deus te acordar de madrugada e dizer: unge esse macho, unja mesmo, dá um banho de óleo nesse miserável. Quem dá glória a Deus? As irmãs dão glória a Deus aí? Ore por ele, ore mesmo, ore. Minhas irmãs, creia, Deus te ouve. O cara hoje é crente. Porque esse é o desejo de Deus, que nossas casas sejam vistas com os olhos da graça, com preciosidade, que a gente denuncie o que não é de Deus dentro de casa como algo que precisa ser transformado e tratado. Esse texto, então, me ajuda a pensar o seguinte: todos nós devemos estar olhando, preocupados com a construção de uma vida conjugal abençoadora. Esse texto termina com as ilusões, mas revela para nós que a gente sempre pode aprender alguma coisa. Jacó entende o valor de Lia, porque ela lhe dava filhos e era uma mulher magnífica. Jacó entende o amor de Raquel, porque foi a musa inspiradora da sua vida e ele amou aquela mulher. E ele compreende que Zilpa e Bilha tiveram papéis importantíssimos, porque as duas tiveram filhos. Issacar, por exemplo, Dan, vieram das empregadas. E os meninos hoje fazem parte da tribo de Israel. Nada que acontece dentro da vida conjugal é em vão, irmãos. Deus sempre pega essas coisas que a gente julga não valer a pena ou não prestar e transforma em bênção para a glória de Deus. Amém? Você pode dar um beijo aí no seu parceiro, aí um abraço, um cheiro, e dizer: ó, vamos que vamos. Fala assim: vamos que vamos. Fica em pé para a gente orar rapidinho. Abraça aí, fica abraçadinho. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo. Te agradecemos porque a gente tem desafios a serem vencidos na vida conjugal. Te agradecemos porque esse texto mostra que o Senhor muda a sorte dos desprezados. O Senhor mudou a sorte de Lia. O Senhor mudou a sorte de Raquel. Mas o Senhor também mudou a sorte de Jacó. O Senhor transformou seus filhos. Histórias que tinham tudo para dar errados. Oh, Deus! Histórias de abuso, histórias de excessos, de descontentamento, de amargura, de disputa. As irmãs entraram numa guerra, mas depois as duas aprenderam que a melhor coisa é estar com o Senhor. Jacó aprende, meu Deus amado, que o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem muda e molda o nosso temperamento e o nosso caráter. Meu Deus, que o Senhor esteja trabalhando nas nossas casas. Nos dê lágrimas para chorar dentro de casa, Senhor. Nos dê paixão pelas pessoas, nos dê amor pela família, nos dê um coração quebrantado, Senhor. Nos livra de sermos tolos ao ponto de pensar que não temos que mudar em alguma coisa. Nos dê um espírito de arrependimento, meu Deus, nos dê um espírito de graça, mas também nos faça férteis, meu Deus. Nos ajude a ver que sonhos se realizam no Senhor. Nos ajude a crer que o Senhor realiza sonhos, mas também nos dê discernimentos para entender quando o Senhor fecha a porta em alguma área, ou quando o Senhor está trabalhando no nosso ser a partir do outro, com o outro, para que eu seja uma pessoa melhor. Jacó, Deus, de manhã aborreceu-se por ver Lia, mas mal sabia ele que aquela mulher seria uma bênção na vida dele.
Raquel passou muito tempo triste, achando que morreria estéril. Mal sabia ela que o Senhor estava poupando a vida dela. O Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. O Senhor cuida de nós. O Senhor zela por nós. O Senhor investe em nós. Então, eu quero te implorar que cada casal aqui saia daqui abraçado, amado e crendo que os lares deles são joias aos teus olhos, no nome de Jesus. Amém. O casamento de Jacó tinha tudo para dar o quê? Então,